Quando eu tinha apenas 11 anos de idade, um livro me fez ser chamado na diretoria da escola. É isso mesmo. Então, vou contar essa historinha para vocês, como eu tive problemas com algumas pessoas, né, pela simples leitura de um livro, e isso é pegando um gancho sobre meu último vídeo, porque eu fiz um vídeo falando sobre por que eu não acreditava mais em Jesus, porque eu não me considerava cristão, e eu tive, assim, muitas respostas legais, muita gente que discordou de mim e educadamente colocou ali seu ponto de vista. As pessoas ainda estão colocando comentários que eu pretendo responder em breve. Mas isso me fez pensar, porque teve um outro grupo de pessoas que simplesmente se desinscreveu do canal. E foram poucas pessoas, sabe assim, acho que não chegou nem a 10 pessoas que se desinscreveram. Assim, é claro que ninguém é obrigado a ficar inscrito nesse canal, tá? Então, se a pessoa acha que não é interessante, ela tá dentro ali do direito e da liberdade dela de não ficar inscrita no canal. Apesar de que o algoritmo do YouTube vai continuar recomendando os vídeos, né? E mesmo você não tendo inscrito. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Eu acho um pouco estranho, assim, que a pessoa tenha se inscrito no canal. Se ela se inscreveu no canal, obviamente ela achou que o conteúdo dos vídeos que eu tava fazendo era um conteúdo interessante. E por um único vídeo, mostrando, assim, eu não ofendi ninguém, eu não xinguei, assim, eu tentei ser o mais respeitoso possível. Se alguém achar que eu fui desrespeitoso, por favor, fale nos comentários que eu não tenho nenhum problema em me retratar. Mas, mesmo assim, essa pessoa, ela anulou totalmente o interesse, só pelo fato de eu ter uma crença diferente da crença que essa pessoa tem. Eu tô deduzindo isso, tá, gente? Pode ter sido coincidência também. Às vezes a pessoa se desinscreveu porque ela não tem interesse nesse tipo de assunto, né? Mas tendo em vista o peso e essa experiência do livro que eu vou contar, eu acho que pelo menos algumas dessas pessoas devem ter se desinscrevido, não sei como é que fala, porque é uma divergência de crenças. Então vamos logo para a história, sem enrolação. Eu tinha 11 anos, né, quando a minha tia, eu conversava bastante com ela, ainda converso, né? E como eu gostava de ler, ela viu ali meu perfil, falei com vocês que eu lia Agatha Christie, eu lia Sherlock Holmes, e essa tia me disse que ela iria me emprestar um livro chamado O Código da Vinci. E o Código da Vinci é esse livro aqui, vou mostrar para vocês. Então tem essa, é a capa dele. Essa é a capa tradicional. Depois teve um filme com o Tom Hanks, inclusive eu não gosto do filme, tá? E não é só porque é o filme, não. Acho que esse filme, assim, não chegou nem a 1% do que o livro traz, assim. Acho que o livro é muito melhor. Mas aí eu peguei o livro com essa tia minha, ela me indicou e eu li. E, para minha surpresa, quando eu comecei a ler esse livro, eu fui abordado por várias pessoas, assim, falaram até com a minha mãe, sabe? E acharam um absurdo. Eu vou falar com vocês por que esse livro causou muita polêmica na época. Mas tudo começou na escola, sabe? Eu levava sempre, assim, os livros para a escola para ler, porque às vezes tinham intervalos ali, às vezes, enfim, na aula que eu não estava a fim de prestar atenção, eu acabava lendo livros também, né? Enfim, que não é uma coisa muito legal. Mas aí, enfim, não sei por que, um dia a supervisora me chamou na sala dela e falou assim, olha, eu queria conversar com você, porque eu vi, né, me falaram que você tá lendo o livro Código da Vinci, e eu queria saber o que você tá achando e tal. E eu fiquei meio que assim, mas tá, meu Deus, qual o problema? Será que não pode ler esse livro? Eu achei que ela ia até me xingar, porque eu lia o livro, tipo, na aula de matemática, né, gente? Eu fazia isso, nas aulas que eu não gostava eu lia. Mas não, era porque esse livro foi escrito pelo Dan Brown, né? Tá escrito o nome dele aqui, mas o Dan Brown é um escritor norte-americano e, e ele sempre traz assim histórias que são thrillers e ele traz áreas de conspiração para esses thrillers. Pra vocês terem ideia, um Código da Vinci começa com um cara que é assassinado, aí esse cara ele escreveu várias mensagens em forma de enigma, que na verdade era para a neta dele solucionar. E o Robert Langdon, que é o interpretado pelo Tom Hanks no filme, ele é chamado também, porque ele era um professor de simbologia, então ele é chamado para desvendar o mistério, né, do assassinato do cara, e tem um monte de sociedades secretas, conspirações, mas esse livro em específico, ele envolve coisas assim da Igreja Católica e ele fala também do cristianismo. Ou seja, então ele tem uma teoria, eu vou dar spoiler do livro aqui, tá, gente? Se você não quer spoiler, pode pular o vídeo.
Mas ele levanta uma teoria de que Jesus Cristo teria sido casado como Maria Madalena, e aí envolveria o Santo Graal e o Priorado de Sião, que é uma sociedade secreta. Mas em momento nenhum eu entendi que esse livro assim, era algo histórico. Assim, para mim é um livro de ficção que o cara colocou elementos do mundo real, que ele sempre faz isso em todos os livros dele. Em outro, para vocês terem ideia, ele coloca maçonaria. Aí tem outro que ele coloca agências de inteligência americana, tipo a CIA, a NSA. E eu acho que essa é uma forma dele tornar o livro dele mais interessante, né? Para dar um certo ar de realidade. Mas eu nunca enxerguei ele como assim, alguém que estivesse tentando convencer ninguém de nada. Mas as pessoas se ofenderam por causa desse livro aqui, porque envolve, primeiro, a Igreja Católica e envolve Jesus Cristo. E essa professora, ela nem veio falar comigo assim sobre a questão de Jesus Cristo. Ela veio me falar meio que fazendo uma defesa da Igreja Católica, sabe? Então, assim, o que leva uma pessoa que era funcionária de uma escola, era supervisora, por que essa pessoa tinha que fazer uma defesa da Igreja Católica, sabe? Essa não era a função dela. E se eu não quisesse, sei lá, ser católico, e se ela não tinha noção de qual era a minha crença? Mas mesmo assim, ela me chamou e ficou comigo uns 30 minutos ali fazendo uma defesa da Igreja Católica. Ela recomendou que eu lesse o livro Anjos e Demônios. E segundo ela, o livro Anjos e Demônios, ele falaria também coisas boas da Igreja Católica. Eu li o livro depois, eu não enxerguei esse livro como defendendo a Igreja Católica. Eu acho que ficou na mesma, sabe? Obviamente, eu acho que o autor não é bobo, né, gente? Ele tem interesse em vender o livro, ele sabe que a polêmica acaba dando ibope para ele, vamos dizer assim. Mas o fato é que esses dois livros, assim, para mim, sempre foram obras de pura ficção. E teve uma outra situação também, que eu tava num almoço, era na casa, eu acho que de uma amiga da minha mãe, e uma mulher achou um absurdo que a minha mãe me deixasse ler esse livro, justamente por isso, porque o livro falava coisas da Igreja Católica. Essa mulher me chamou num canto, na cozinha, e veio falar comigo num tom todo sério. Olha, mas você tem que tomar cuidado, porque as coisas que estão nesse livro e tal, que não é bem assim. E o Opus Dei, né? O Opus Dei ele é presente nessa obra também, né? Enfim, vocês têm que ler um livro, a gente recomenda, acho que é um livro muito legal aí para quem está querendo passar o tempo. Mas ela falou que o Opus Dei não era que não era a igreja inteira, que era como o Opus Dei, que era uma seita mais radical. Não entendo, tá, gente? O Opus Dei, aparentemente, segundo o livro, tá? Que eu não sei se é verdade, pode ser pura ficção, é meio que um braço, talvez, da Igreja Católica, né? Não sei se pode ser chamado dessa forma. Mas o que me estranha é o seguinte: por que essas duas pessoas, elas se sentiram na obrigação de defender a Igreja Católica por um livro de ficção? O objetivo do livro nem era fazer crítica à igreja, sabe? Eu acho que o objetivo desse livro é puramente entreter. E tudo bem, eu entendo você, né? Se talvez você se sinta ofendido porque falou no livro que Jesus era casado e tal, mas olha, eu acho que você pode me dizer nos comentários, sabe? O que você acha? Você acha que não se deve, então, mexer com religião nenhuma? Porque naquele anime, o Naruto, por exemplo, você tem aquele golpe do Hashirama que lida com divindades, né, da cultura, eu não sei se é da cultura japonesa ou chinesa, tem várias referências a Buda. No Cavaleiros do Zodíaco também você tinha referências a Buda, né, o Shaka. Quem é mais antigo vai lembrar que o Shaka de Virgem falou que ele era o próprio Buda. Então, vocês acham que esse tipo de coisa teria que ser proibido? Não poderia, assim, nenhuma obra de ficção meio que adaptar nada que viesse do ambiente religioso? Eu acho um pouco perigoso pensar assim, sabe? Me parece uma coisa meio que Idade Média, sabe? Assim, uma coisa é quando você ofende, quando você xinga, né? E tudo bem, assim, acho que eu não vi ninguém pedindo que esse livro nem que o filme fossem proibidos, né? Acho que, e também se a pessoa não quiser assistir, eu acho que a pessoa se dá ao direito também de não assistir. Se você é cristão, se você se sente ofendido, ou se você é budista e se sente ofendido de ver o Buda aparecendo ali no Cavaleiro do Zodíaco, você pode se dar o direito de não assistir, você pode impedir que seus filhos assistam, né? Mas eu acho que você não pode fazer igual a essas duas mulheres fizeram, de pegar um moleque de 11 anos e colocar ele na parede para que ele tivesse que se explicar a elas, porque a igreja que elas seguiam, né, supostamente estaria sendo criticada ou ofendida.
E isso se relaciona com as pessoas que se desinscreveram, né? Lembrando, gente, eu não quero obrigar ninguém a ficar inscrito aqui, né? Todo mundo tem sua liberdade. Se a pessoa acha que não é interessante o conteúdo do canal, acho que todo mundo tem liberdade de não ficar aqui inscrito. Mas eu acho que é muito parecido o comportamento dessas pessoas com o comportamento dessas duas mulheres, que no caso eram católicas, né? E, gente, eu já tive gente do espiritismo também que me rechaçou, sabe? Quando eu abandonei o espiritismo, teve uma pessoa que apontou para mim e falou, mas você agora é materialista? E foi tipo uma coisa assim, nossa, queimem a bruxa, né? Queimem o bruxo, no caso. E eu falei, não, moça, eu não sou materialista, eu simplesmente estou em dúvida, sabe? Eu simplesmente não sei se essas coisas são verdade ou não, e eu preciso de um tempo. Mas aí, pessoal, quero saber o que vocês acham dessa história, né? Digam a opinião de vocês. Você que é cristão, o que você pensa sobre obras como Código da Vinci, Anjos e Demônios, e em geral, né? O que você pensa sobre a utilização de elementos religiosos em obras de ficção?